Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. E nós vamos ao capítulo de número 24, ou 25, melhor. Eu, na verdade, estava tentado a ler dois capítulos hoje, o 24 e o 25, mas vou resistir à tentação, vou ler só o 25. Mateus capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. E diz assim a palavra de Deus, verso 1. Então o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. Verso 5. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Verso 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões, e as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, diga assim, preparadas, entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino dos céus é como um homem que, ao viajar a uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros deu 1, e a cada homem segundo as habilidades, e em seguida foi viajar. Verso 16. Então o que recebeu 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5. E da mesma forma o que recebera 2, e também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cravou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, e eis que tenho aqui também outros 5 talentos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te farei governar, entra na alegria do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e ganhei outros 2 talentos além desses. E ele disse: Senhor, muito bem, servo fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te farei governar, entra na alegria do teu Senhor. Então, chegando o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro e que colhes onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Receoso, fui e escondi na terra o teu talento, e eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, sabias que eu colho onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem 10. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver será tomado e até o que tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele estarão reunidas todas as nações. Diga assim: todas as nações.
E ele separará uma das outras, como o pastor separa as suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro, me acolheste, despido, me vestiste, eu estava enfermo, me visitaste, eu estive preso, fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te alimentamos, ou com sede, te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou despido, te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão, fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: na verdade vos digo que quando fizestes ao menor desses meus irmãos, diga assim, meus irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, era estrangeiro, não me acolheste, despido, não me vestiste, enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou despido, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: na verdade eu vos digo, quando não fizeste ao menor desses, não fizeste a mim. E irão esses também para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Posso ouvir um amém? Bom, esse aqui é um texto que fala por si só. A leitura dele em si já é uma pregação, podemos ir para casa. E ela é suficiente para nos transmitir uma mensagem clara de que se a nossa atenção e o nosso cuidado na fé não estiver firme, nós corremos o risco de sermos apanhados por Jesus na distração. Ou pior do que isso, sermos apanhados por Ele na preguiça. Ou num terceiro ambiente, sermos apanhados por Ele no egoísmo. Então ele traz 3 parábolas e uns estavam distraídos, que eram as virgens loucas, outros estavam na preguiça, que era o que enterrou os talentos, e um terceiro grupo estava no egoísmo, a segurar aquilo que tinha com o máximo, mas acabaram por perder diante de Deus em função daquilo que foi o seu comportamento. E aqui nós temos alguma coisa que nos chama bastante atenção. Eu particularmente sou muito fã desse texto. O capítulo 24 é quando Jesus, na verdade, começa uma incursão no fim dos tempos. No 25 ele se aprofunda e ele vai nessa sequência. Nós temos um panorama escatológico completo nesses livros, nesses capítulos, e que nos dizem exatamente o que vai acontecer no fim dos tempos. Nós, nessa igreja, temos uma unção profética apostólica que nos foi dada, principalmente pela nossa liderança, ela transferiu-nos. E há um espírito profético que nos segue. Nós não estamos desconectados da principal agenda de Deus, que é a redenção de todas as nações. Nós estamos alinhados com o trabalho do Espírito Santo na terra. Posso ouvir um amém? Então não somos apenas um centro de entretenimento, muito menos um clube social. Nós somos a igreja do Senhor na terra, proclamando a salvação a todos os povos. Nós estamos alinhados com aquilo que é o plano e o pensamento inicial de Deus. E eu queria hoje tratar um pouco sobre isso, irmãos. Tratar sobre a importância de nós não nos distrairmos com muita coisa. Por outro aspecto, não estarmos tão apegados àquilo que nós temos aqui. E principalmente não sairmos do plano e do propósito de Deus. E gostei muito do testemunho do irmão, porque ele diz assim: aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós começamos aqui a nossa incursão. Nós temos de estar firmes até que Jesus venha, ou que nós vamos ao seu encontro. Alguns de nós não verão o Senhor rasgar os céus. Poderemos morrer hoje, né? Alguns podem não sobreviver até o final, até o dia da manhã. E se não sobreviverem, glória a Deus, vão para o céu. Posso ouvir um amém? Não estou a dizer que alguém vai morrer, mas se morrer, morra e vá em paz. Se eu morrer, tenho dito, aviso toda hora. Não venham fazer orações,
me deixam ir. Já fui para uma melhor, me deixam em paz. Os cristãos gostam de orar, depois ainda me ressuscitam, volto mais aqui, me deixam, eu já fui, estou noutra. Nós cristãos temos uma esperança depois dessa morte. Posso ouvir um amém? Cremos que o dia que partimos dessa terra vamos para um lugar muito melhor. E essa é a grande esperança. Na verdade, nós temos aqui um desafio, irmãos, quando nós pensamos em promessas e esperança. Porque a fé cristã é uma fé de promessas. Nós temos muitas promessas. E em função dessas promessas, esperança. Esperamos sempre alguma coisa boa da parte de Deus. E não é mau que assim seja. Entretanto, há um desafio quanto a isso. Quando nós pensamos nas coisas boas, às vezes ficamos só com as coisas boas. Mas a promessa de que Jesus voltaria e desfaria todos os reinos desse mundo e estabeleceria o seu próprio reino, e no seu reino já não haveria dor, nem ódio, nem rancor, nem doença, e vai ser um reino eterno, onde Ele vai reinar juntamente com os seus santos, e nós seremos abençoados para todo sempre. Quantos creem nisso? Digam amém. Essa é a maior promessa. E nós devemos nos apegar a esta promessa. Muitos de nós, eventualmente, estão apegados a essa promessa. O grande desafio de termos uma promessa é que a promessa ela está no fim da linha. E ao longo do caminho, tu não estás a ver a promessa. Tu estás a ver o processo que vai te levar à promessa. Tu estás a ver o caminho, não o destino. Tu estás a ver o processo, não o resultado. E aqui é um grande desafio para nós nos mantermos firmes nas promessas, quando o que nós estamos a ver à nossa volta não tem nada a ver com a promessa. E é extremamente desafiador olhar para a terra e dizer que um dia isso vai ter uma solução. Dizer, quando é que isso vai se resolver? Quando? Quando é que nós não vamos ter mais guerra? Quando é que não vai acabar a inveja? A desesperança se estabelece, porque a situação que nós estamos a olhar não fala exatamente daquilo que foi prometido no fim. Mas o posicionamento de fé que é exigido de nós é precisamente esse. É de olharmos para a situação atual e dizermos assim, embora não esteja plenamente cumprido, eu creio que o que prometeu é fiel para cumprir. E quem começou a boa obra vai terminar. Agora, o que está a acontecer conosco é que, em função de nós olharmos para a promessa, nós esquecemos o processo e isso faz com que muitos irmãos tenham desistido da fé. Não só da fé, eu poderia ir para um outro campo para ajudar o nosso entendimento e dizer, eventualmente, algum objetivo nosso ficou no meio do caminho. Porque quando nós olhamos para a situação, nós dissemos, isso está a demorar muito. Se calhar não era isso que eu estava à espera. Então vou ainda fazer outras coisas e depois volto nesse trilho. Então, quando nós temos essa dicotomia na nossa cabeça, isso pode nos gerar uma ação contrária. Então aqui nós vamos começar a tratar alguns aspectos, irmãos, que são críticos e que poderão nos afastar de um posicionamento correto na nossa fé. Então, quando nós olhamos a promessa, nós temos que olhar mesmo a promessa. E todas as promessas, elas vão ser boas e importantes. Mas não vamos nos apegar apenas à promessa. Vamos entender que o processo, em muitos aspectos, é mais importante do que a promessa. É enquanto nós caminhamos que somos preparados para receber o que vamos receber no fim. A fé é fortalecida ao longo do caminho. E nós não vamos conseguir chegar no fim sem ter passado este processo. Ou vamos chegar lá despreparados, distraídos, sem as munições necessárias. Então o noivo está à espera de encontrar aquelas que foram sábias o suficiente para manter o azeite na lâmpada.
Porque ao longo do caminho, algumas, como perceberam que o processo estava a demorar demais, disseram, vamos relaxar, não precisa tanta pressão, para que tanta disciplina, não é necessário tudo isso, vocês também são exagerados, eles são fanáticos, não, vai demorar muito, Jesus nem vai voltar, não soubemos isso. Aí é uma linha enorme de cristãos que já esqueceu a ideia de que Jesus voltará, mas Ele voltará. Ele vai vir e nós estaremos prontos para recebê-lo quando Ele chegar. Nós vamos não só estar nós prontos, mas uma carrada de pessoas que nós preparamos e dizemos, olha, Ele vem e Ele virá para estabelecer o seu reino. Contudo, se não tivermos atenção, irmãos, vamos confundir promessa e processo. Vamos olhar no processo, vamos pensar, a promessa já não é válida, porque esse processo está tão difícil que já não vai se cumprir. Mas deixa eu dizer uma coisa, vai se cumprir. Então, se há uma promessa escatológica muito maior de que Jesus vai voltar, e se Ele começou a boa obra, vai terminar, porque todos os sinais que nós estamos a ver mostraram que Ele deu início, se deu início, Ele vai terminar. Nós também temos outras micropromessas que nos são feitas e que por causa do processo nós desistimos dela. Algumas pessoas receberam uma promessa de que teriam um casamento abençoado. Só que no meio do processo está muita confusão. Briga, discussão, tentam conversar, não conseguem, é impossível, a conversa já não se estabelece. Quando começam a conversa, acaba em briga. Então diz assim, isso já não faz sentido, mas a promessa, ela foi feita com base num processo que Deus deu. E Deus diz assim, orem em casa, mas o processo não está a ser seguido, mas eu quero chegar no resultado final que é a promessa. Tem alguém comigo nessa sala? Então, se há uma promessa, também há um processo para chegarmos a esta promessa. Fica com azeite na lâmpada. O noivo virá, mas quando ele vir, ele vai querer saber se nós estamos a fazer o processo que ele deixou antes de ir para nós seguirmos e no fim encontrarmos aquilo que era esperado. Então, se há uma promessa do ponto de vista financeiro, e Deus diz, eu vou te usar para ser um financiador do reino, alguém que vai ser cheio de recursos para abençoar muitas vidas, para abrir igrejas, para salvar, para levar pessoas ao hospital, mas eu esqueço o processo, porque tenho que me preparar, porque tenho que estudar, mas às 12 horas estou a dormir, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter com fulano. Há coisas específicas do processo que Deus diz, mas o talento está enterrado. Só que no fim dos tempos, nós podemos enganar a todos. Quando chegarmos diante de Deus, ninguém vai conseguir enganar a Deus. Porque nós podemos olhar para ti e dizer, estás necessitado, só que você era a pessoa que deveria trazer os recursos aqui. Só que o teu talento está escondido, o outro que tem 5 está sobrecarregado, mas no fim das contas, nós vamos ter com Deus. Ele vai dizer, sim, havia uma promessa, mas havia um processo associado a essa promessa. Então, não vamos pensar só no que Deus prometeu. Vamos pensar no que nós temos que fazer, porque há uma parte que é nossa. Posso ouvir um amém dessa igreja? Há uma parte que é nossa. Vamos pensar no que nós temos que fazer. O que Ele disse para nós fazermos? Normalmente é muito simples. Muito mais simples do que o resultado que é produzido. E nós poderíamos desgastar a Bíblia toda, porque o movimento de um cajado não abre o mar. Alguém que se levanta não fica curado de uma perna que está paralítica. Então, o que Deus pede é muito simples em detrimento daquilo que Ele faz. Ele faz muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele excede a expectativa sempre. Todo o processo para se alcançar uma promessa é simplíssimo. O problema é que nós olhamos para o processo e nós queremos agora uma coisa que é para ser recebida lá na frente. E então começamos a tentar ajudar Deus, a apressar as coisas. Abraão tem uma promessa, diz assim, vais ter filho. Mas depois começa a tentar ajudar Deus e arranja uma outra mulher. E sempre que tentarmos ajudar Deus, nós vamos piorar a situação, criar problemas que não eram necessários. Deus não está precisando da tua ajuda. Ele está precisando da tua obediência. Alguém está a perceber?
Então, se tem uma promessa da parte de Deus, nós temos uma promessa maior, que é escatológica. Jesus virá, Ele vai acabar com todos os reinos desse mundo. Mas quando escalamos isso e vamos diminuindo, nós vamos perceber que cada um de nós depois tem promessas mais pequenas. Essa igreja está debaixo de uma promessa. Essa nação está debaixo de uma promessa, a minha vida está debaixo de uma promessa, o meu casamento está debaixo de uma promessa da parte de Deus. A minha vida espiritual está debaixo de uma promessa, que eu chegaria até o fim firme. Se calhar um braço vai ficar no meio do caminho, uma perna vai ficar, mas é melhor ficar o braço do que todo o corpo ir para o inferno. Então, eu não sei exatamente o processo pelo qual Deus vai me levar, mas se eu tiver a cumprir o que o Espírito Santo está a falar, pontualmente, sem complicar a equação, sem criar muitos desafios à minha própria ação, então chegarei lá. Então nós temos aqui coisas simples que Deus falou. Nós lemos 3 parábolas num capítulo e nós vimos coisas simples, pastor Marcos. Ele fica com a lâmpada e me pareceu que tinha recursos, porque não dá a ordem sem deixar os recursos. Entretanto, por preguiça, um grupo não ficou com azeite na lâmpada. Então a preguiça vai ser um grande desafio. E a preguiça é um problema sério, meus irmãos. Então a preguiça, ela começa em aspectos simples, básicos, e depois se alastra. E em muitos aspectos, se nós não tivermos cuidado, vamos nos enquadrar nesse lugar da preguiça. Então, se temos um horário para orar, vamos acordar mais cedo para orar. Posso ouvir um amém? Cutuca 3 irmãos, diga, acorda mais cedo para orar. Acorda mais cedo, irmão. Acorda antes do despertador, vai orar. Porque a preguiça vai prejudicar a manutenção do processo que nos vai fazer alcançar a promessa. Então, as preguiçosas, como diz a Bíblia, elas distraíram-se, não perceberam, não foram diligentes. Mas hoje é um dia que Deus vai trazer diligência ao nosso coração. Posso ouvir um amém? E nós estaremos atentos ao mínimo detalhe. A preguiça não vai entrar mais no nosso coração. Eventualmente, a nossa vida espiritual está num caminho diferente do que era esperado por Deus, por causa de um pouco de preguiça, um pouco de displicência. Não, ainda dá para fazer. Um dos grandes desafios que nós temos é olhar para as possibilidades ao invés de olhar para a realidade. Já está mal, só que eu estou a olhar para o que eu posso fazer, não para o que eu realmente estou a fazer. Então, algumas pessoas têm muita capacidade, todos nós. Glória a Deus. Deus nos deu muito talento. Mas em vez de eu olhar para a realidade e ir, eu estou a olhar para a possibilidade. Eu consigo acordar às 5 da manhã. Então isso não é tão problemático. Eu consigo falar com a Anice. Então isso, qualquer dia eu falo. Mas Deus já está me falando para falar com ela há 2, 3, 4, 5 meses. Mas é tão simples que eu fico a olhar para a possibilidade, esqueço a realidade. A realidade é que eu não estou a falar. A realidade é que eu não estou a fazer o que eu deveria estar a fazer. Mas as possibilidades, como são muitas, e é tudo muito simples, porque o que Deus fala é mesmo simples, é tão simples que eu não considero ser Deus. Eu penso que é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa rotineira e tal, e nós estamos a perder coisas muito grandes, porque nas pequenas e simples coisas nós não estamos a conseguir ser fiel. A palavra de Deus, no mesmo capítulo que nós lemos, é muito clara. Ele diz, a fidelidade no pouco vai nos levar ao muito. Então, se não estamos a conseguir ser fiéis no pouco, dificilmente nós vamos entrar no ambiente para que Deus comece a liberar o muito. Porque não vai fazer sentido nenhum. E, inclusive, vamos agradecer a Deus quando Ele não nos dá um muito sem nós estarmos preparados. Porque, infelizmente, às vezes acontece. E é um desastre, pastor. Porque o dinheiro, quando cai na conta, mais o coração, que deveria ter feito várias coisas para estar preparado para aquele dinheiro, não fez. Aí o que acontece? O dinheiro cai na conta e o dinheiro é gasto. Todo o dinheiro é gasto. De maneira que você diz assim,
como é que gastei o dinheiro? É óbvio que ias gastar dessa forma, porque as outras orientações, aí foi, eu estou na internet 4, 5 anos atrás, há um mentor financeiro que diz assim, poupa, eu ouvi, Deus falou comigo, mas não entrei nessa ação, porque tem uma promessa financeira, mas o meu processo está completamente interrompido. Eu estou a fazer de qualquer jeito, porque acho que isso vai se cumprir de qualquer jeito, só que não é assim que Deus trabalha. Amados, nós cremos em milagres, mas nós também cremos no poder de Deus, na sua provisão natural. Para que temos que obrigar sempre a Deus a fazer milagres extraordinários por causa da nossa indisciplina? Quando Deus foi dando as coisas para nós conseguirmos concretizar de forma tranquila. Mas chegamos a um ponto em que fica completamente apertado, está apertado do ponto de vista financeiro. Aí ele vem ter, né, pastor, apóstolo, ele vem dizer, olha, não conseguimos pagar isso, mas você não conseguiu pagar como? Tem salário? Tem. Tem isso? Tem. O que faltou? Faltou a disciplina, mas há uma promessa de Deus para essa pessoa. E em vez de pedir ajuda, deveria ser a pessoa que deveria estar a dar ajuda. Se cumprisse os princípios. E acredita, irmão, não é conta de somar. O mover de Deus é exponencial. Sempre. 1 para 100. Não é linear. A maneira como Deus se move não é 1 mais 1 é igual a 2. Não é. Quem experimenta o poder de Deus sabe o que eu estou a dizer. Você faz uma coisa pequena, Deus te abençoa deste tamanho. Você cumpre uma coisa simples, Deus abre uma porta que não era possível abrir com a ação que você fez. A questão é, estou eu a fazer o simplíssimo, super básico? Eventualmente não. Então, o pouco de esforço da nossa parte, tem que haver algum, vai produzir algum resultado diante de Deus, mas nós vamos ter que ajustar isso, ok? Então, olha só, se nós olharmos para as promessas versus os processos, nós temos que ajustar o nosso pensamento. Embora a nossa esperança esteja lá na frente, a nossa ação tem que estar no aqui e agora. Porque se ficarmos a olhar lá na frente, até às vezes um posicionamento arrogante vai se estabelecer dentro de nós. Não, isso não é para mim. Sim, isso talvez não é para ti. Lá na frente, mas agora é. Vai fazer, porque você ainda não chegou lá. Então, algumas pessoas, elas perceberam a promessa que Deus tem e já estão imbuídas de um espírito como se já estivessem lá na frente. Aí tu tens um irmão que vem, ele diz assim, eu preciso de ajuda. Tá bem. Fomos num sítio, pastor. Chegamos lá, chamamos a pessoa disse, estou a precisar de suporte. Você está a precisar de suporte? Está bem. O que está a fazer? Não estou a fazer nada. Ok, temos aqui 6 carros, lava os carros. Vai dar muito trabalho. Eu disse, ok, está bem. Ele precisava de comida, de dinheiro para comer, mas não quis lavar os carros. Porque, eventualmente, dentro dele está uma ideia que não é errada, de que tem coisa grande, porque provavelmente Deus plantou lá. Mas o incumprimento sucessivo de princípios não está a fazer ele viver aquilo que a real identidade dele traz. Porque em uma semente está toda a plenitude da reprodução. Então, se tu tens uma uva, aqui dentro tem uma árvore ou mais árvores. Então, a própria uva pode perceber, não, eu já não sou mais uma uva. Eu sou já uma árvore frutífera, só que não. Ela tem que passar todo o processo até se tornar uma ou mais árvores frutíferas. Tem alguém comigo nessa igreja? Só que a arrogância dela vai ser, eu já sou árvore, só que ainda não é. E como não cumpriu processos, vai ficar limitada, nem a ela própria vai dar sequência. Então, se por um lado nós temos que ter a visão na promessa, por outro, nós temos que estar muito ligados à realidade que estamos a viver. Porque é agora que nós vamos construir o depois. E Deus está à espera de vir e encontrar as pessoas prontas, mas essas pessoas, se estiverem distraídas nas suas ações diárias, elas não estarão prontas quando Jesus chegar.
Então, é no caminho que ele se manifesta. Isso está muito claro. Em Isaías 43, ele diz: se passares pelo fogo, eu estarei contigo. A expectativa de Deus não é não nos fazer passar o processo, é estar conosco no processo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum. O que ele está a dizer? Eu vou passar o vale da sombra e da morte. O livramento de Deus, irmãos, não é para nos tirar todo o sofrimento. No mundo tereis aflições. Então há uma ideia mal concebida no cristianismo atual de que o sofrimento é do diabo. Não, boa parte dele é de Deus. Boa parte dele é permissão, desígnio, projeto divino para amadurecimento dos crentes. Então há uma doença qualquer. Esta foi permitida por Deus. Mas nós queremos já a coisa pronta. Só que Deus não dá coisa pronta. Deus dá matéria-prima. Deus dá coisa pronta, eventualmente aos animais, que não foram dotados de sabedoria, mas aos seres humanos dá matéria-prima. Todos esses anos que Ele é Deus, nesse cargo dele, de Deus, que Ele se pôs e está lá nesse cargo até o dia de hoje, não fez uma única cadeira. Quem consegue Tem o trono, né? Da outra vez estava a brincar com isso, pastor Cassiano. Alguém me disse: ele fez o trono. Eu disse: para você sentar, você não vai sentar no trono de Deus. Se você sentar no trono, vai ter problema. Há uma música, uma vez nós estávamos a cantar num culto. A apóstola Valnice disse: ei, para o culto. Ela parou todo o culto. Para. Está ali escrito que o anjo está sentado no trono. Porque a música dizia isso. Ela disse: ninguém vai sentar no trono. O trono é de Deus. Tira essa música daí. Deus não fez nenhuma cadeira. Essa cadeira que você está sentado, Deus não fez. Ele deu os elementos para nós produzirmos as cadeiras. Deus não fez mesa. Então, quando encontra o marido, pastor, encontra uma madeira. Só que vai se tornar a mesa e a cadeira no processo. Vocês têm que ver as minhas fotos do casamento. Era uma madeira. Ela está a seguir o processo. Até se tornar marido leva tempo, irmãos. Você não fica marido em 1 ano de casamento. Porque eu não nasci marido. Falhas, perdoa as falhas. Mas o processo que vai te tornar um bom marido tem que passar. Porque há um momento que você diz: vou desistir, vou-me embora. Vou deixar essa senhora aqui. Vou fazer outra coisa. Vai abortar o processo. Aí não vai ser marido. Mas há uma promessa que Deus fez lá atrás, que diz que eu teria um casamento abençoado, que seria uma referência para outros casamentos. Mas se você não segue, você perde a oportunidade que Deus está dando. Então alguém recebe, vai pedir: Deus... Aí vem uma palavra poderosa: hey, vou te usar para ser uma referência para as gerações. Você vai ser ungido, tem recurso na tua mão. Aí aparece alguém que te pede ajuda para limpar o chão e diz: não quero limpar o chão. Porque é a uva que está a pensar que já é árvore. Só que o processo de humildade vai te fazer crescer profissionalmente. Mas aqui nós temos um grande desafio, porque nós queremos chegar na promessa sem passar pelo processo. Nós queremos chegar no destino sem passar pelo caminho. Não é possível. São muitas promessas. E quando Deus falava isso comigo, ficou muito claro, pastor Marcos. O povo de Deus está a padecer de muita coisa, porque muitas promessas estão retidas. Graças a Deus, que estão retidas para salvaguardar a vida de muitos irmãos.
Porque ele não está se submeter ao processo e ele quer todas as bênçãos da promessa. Ele quer estar como se estivesse no destino final, com o mesmo comportamento do princípio. Mas o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Mas quando tornei adulto, deixei as coisas de menino. O processo tem que nos amadurecer, irmãos. Se ele não fizer isso, nós não estamos no caminho esperado por Deus. Então, se Deus não entrega as coisas dessa forma, e nós estamos a perceber que as promessas elas vão se cumprir de uma forma estranha, porque quando alguém pede dinheiro, Deus lhe diz, cava poços, não faz sentido nenhum, vou cavar poços, ainda mais num ambiente em que estão a entulhar os meus poços. Eu faço um trabalho, me desfazem um trabalho. Eu faço um trabalho, me desfazem um trabalho. Mas é naquele processo que Deus aperfeiçoou as habilidades de Isaac e tornou-se tão próspero, diz a Bíblia, que as outras nações começaram a temer e tremer. Mas se ele fugisse, o problema que ele tinha de que faz poço, lhe entulha um poço, faz poço, lhe entulha um poço. Ficou tão bom em fazer poço que o sistema de irrigação judaico, criado pelo Isaac, até hoje é usado na agricultura em todo o mundo. Faz mais de 2000 e poucos anos. Mas alguém respeitou o processo de Deus. Muitas gerações são abençoadas até hoje, porque ele conseguiu descobrir e desenvolver coisas que, se não tivesse aquele processo difícil de Deus, não era do diabo, de Deus, para a vida dele e para a vida de todos nós até o dia de hoje, ele não seria exatamente aquilo que foi e nós não seríamos abençoados. A tua família precisa da tua paciência nos processos de Deus, porque se tu desistires do teu processo, as pessoas que estão à tua volta não serão abençoadas. Entretanto, nós vimos com muita clareza que alguns enterraram os talentos. Há um grupo que enterra talentos. Em nome de Jesus, não seremos nós. Nós vamos pegar os talentos que foram colocados em nossas mãos e multiplicar, para que quando o nosso Senhor vier, Ele encontre uma obra digna. Cada um a seu nível. Deus não está pedindo nada que ninguém possa dar. Mas cada um a seu nível tem dons e talentos que serão usados nessa grande obra de evangelização global. Esse trabalho que Deus nos deu, de estarmos focados nele e no processo dele de restauração da humanidade. Então alguém pode estar muito distraído, se calhar pensa que é só um clube social, é um centro de entretenimento. Nós não perdemos o foco, irmãos. Nós estamos completamente alinhados com o plano e o propósito de Deus nessa terra. E se estivermos desalinhados, nós seremos completamente responsabilizados. Então não podemos aumentar nada, nem tirar do Evangelho. A pregação do Evangelho é muito clara e o que nós temos que fazer também. Todos os dias temos trabalhado intensamente para que muitos irmãos conheçam a Jesus. E dou graças a Deus por esta igreja, que tem sido um vaso usado por Deus para que pastores nas províncias, ainda aqui em Luanda, possam ter o seu sustento, possam fazer a obra. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que têm plantado aqui. Mas nós estamos atentos àquilo que Deus está a fazer. Por último, irmãos, mas não menos importante, nós vamos olhar para esse aspecto da identidade e daquilo que é o nosso posicionamento correto no ritmo que Deus trabalha. Então, se nós vimos que o processo e a promessa estão intimamente ligados, nós também temos que entender que a nossa identidade em Deus precisa estar muito clara. Quem nós realmente somos não está associado à situação em que estamos inseridos. Então, o fato de eu ter um problema específico não me torna o problema. Entretanto, um reposicionamento é necessário para que eu esteja firme no que Deus quer. Alguém que mente, vamos tirar dele o adjetivo de mentiroso. Ele está a praticar a mentira.
mas ele ainda tem salvação. E o Espírito Santo ainda pode trabalhar ali. Alguém que rouba, vamos tirar o adjetivo de gatuno, de ladrão. Ainda tem salvação para aquele coração. E todos nós, eventualmente, vamos nos rever em algum adjetivo, que eventualmente homens nos puseram ou o diabo nos pôs, mas nós somos o que Deus diz que nós somos. Então, nós não somos os nomes que nos chamam por aí. Nós somos os nomes que Deus disse que nós éramos. Do ponto de vista original, e o nosso estado atual não define o nosso futuro, nós podemos fazer uma transição. Se alguém, por alguma razão, estava distraído, ainda Jesus não voltou. A tua lâmpada ainda pode ser cheia de azeite. Talvez alguém estava com preguiça, tem talentos enterrados, mas Jesus ainda não veio fazer a sua cobrança. Desenterra esse talento em nome de Jesus e vai pôr ele para ser usado. E lembrar de quem efetivamente tu és, porque mesmo aqueles que negam-se a ajudar, ainda tem tempo de ajudar. Ainda há tempo, ainda há esperança. Hoje ainda podemos nos reconciliar plenamente com Deus e entrarmos na sua agenda, para que não apenas as pequenas e micro promessas que Ele nos fez se cumpram, porque eu creio que assim será, mas ao mesmo tempo nós possamos ver um movimento na direção daquilo que Deus colocou dentro de nós. Quando Josué foi usado por Deus para parar o sol e a lua, e diz a Bíblia, nunca antes se viu, nem depois, quando Deus atende a oração de um homem desta forma. Mas Josué não estava baseado num posicionamento egoísta. Entretanto, ele recebe uma promessa a partir de Moisés, e que ele haveria de levar o povo para um determinado lugar. Por mais difícil que a tarefa fosse, era extremamente difícil nas condições de Israel. Portanto, que Moisés, já cansado, foi descontinuado da liderança. Então, nós temos uma discussão sobre isso. Moisés já não tinha força para entrar naquela batalha. Deus disse, olha, dá espaço, deixa um jovem entrar nesse caminho. Uma discussão enorme. Mas o certo é que Moisés é retirado, Moisés. E entra um jovem de 80 anos para fazer o trabalho que Moisés não foi escolhido para fazer, por qualquer razão divina. E o certo é que quando Josué entra para fazer um trabalho difícil, a obra que temos para fazer é difícil, porque nós não só temos a nossa própria consciência muito cauterizada e com dificuldade, porque não percebemos em essência quem somos, mas também temos inimigos à volta. Só que Josué tinha um pleno senso de quem ele era. E 40 anos antes deles entrarem na terra e verem tantos milagres que Deus fez, Josué vão espiar, sai ele e Caleb, eles dizem, são pequenos, nós vamos lhes consumir. Não tinha sentido. Vão vários espias, a maioria disse, não, nós não vamos conseguir entrar na terra. Josué e Caleb, o mesmo Josué que nós vemos ser usado por Deus para fazer milagres extraordinários, ele tem um senso de identidade muito forte. Ele disse, eu sou filho de Deus, nós somos o seu povo. Aqueles são grandes, não são pequenos. Mas o movimento deles não era em direção ao seu próprio ego, mas ao cumprimento do plano e do propósito de Deus maior para a nação de Israel. Então, hoje vai haver um despertamento espiritual nessa casa, em que homens e mulheres vão se conectar ao plano e propósito de Deus maior para essa terra. E ao mesmo tempo que nos conectamos com esse plano, porque isso é uma abertura espiritual, uma unção que nós vamos transferir, Deus vai começar a fazer nas promessas pequenas, que eles são pequenas aos nossos olhos, porque parar o sol e a lua, parar o curso de rio, exércitos que lutaram sozinhos, 30.000 homens, vamos lutar contra eles. Estão a cantar, os outros começam a se matar entre eles. Josué conduziu um processo de vitória sobrenatural.
Eu creio, tão certo como vive o Senhor, porque tenho vivido isso dia após dia, o que eu vejo acontecer naquilo que Deus me promete não é normal. Faltaria tempo, irmãos, para explicar aos irmãos, não é normal. Eu chego numa situação para fazer um trabalho, pastor, já está feito. Quem fez? Quem não ia fazer? Quem disse que não aceita fazer? Ele disse, não vou fazer. Depois foi e fez, pastor. Ele fez o trabalho que ele tinha dito para muitas pessoas por quase 10 anos que não ia fazer. Aí, meses antes de eu assumir, ele vai e faz o trabalho, eu não tinha condições de fazer. Ele tinha muita experiência. Quando chegou, disse, olha, o trabalho está pronto. Eu disse, não, agora vou pôr vírgulas e pontos. Vamos entregar, eu vou entregar. Nunca aprovaram, vamos entregar a prova. Disse, mas por que está aprovado? Não, pá, nós já fizemos esse trabalho muitas das vezes, nunca aprovam. Disse, tá bom, deixa eu pôr as minhas vírgulas e meus pontos. Pus vírgulas e pontos, o trabalho foi aprovado. Qual é a justificativa? Se os outros eram mais dotados que eu. Se não tem justificativa, Deus faz milagres. Não vamos tentar justificar. Agora, se não estivermos atentos e não soubermos que nós estamos no trilho, então nós vamos nos perder. E vamos dizer assim, o que acontece com ele também vai acontecer comigo, só que não. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Uma consciência espiritual tem que vir em nós quando eu sei que estou no plano e no propósito de Deus. Não é a mesma coisa. Todos falaram sim, mas nem todos tinham autoridade espiritual que me foi dada. Eu vou falar e vai acontecer, porque a minha palavra está a vir respaldada por uma carrada de coisas que Deus quer fazer acontecer nessa geração. Então muitos foram entregar currículo, mas não foi resposta, não era plano e propósito de Deus. Agora é! Então vão aceitar. Alguém está percebendo o que estou a dizer? O movimento de Josué já tinha sido tentado por muitos, só que a Bíblia diz que quando começaram a ouvir o que Deus estava a fazer, os povos temiam. Eles, quando foram para Jericó, derrubaram as muralhas com um grito. Como é que se faz isso? Não tem física que explique isto, porque não era natural, era sobrenatural. Então, na hora de levantarmos uma geração que crê nas promessas de Deus sobrenaturais, é sobrenatural. Irmãos, ou temos fé, ou vamos fechar as portas e vamos cada um para a sua casa viver na ciência. Mas nós cremos no poder de Deus, amém? Nós não nos movemos apenas por aquilo que vemos. Nós somos um povo de fé. Então, a consciência de um povo de fé, eu não sou apenas um engenheiro, sou um homem de Deus. E vou usar a engenharia também. Mas vai haver um momento que a engenharia vai perder o sentido. E alguém vai dizer, isso não faz sentido. Não faz. Mas é isso que Deus quer. Vamos seguir esta linha. Nós ouvimos aqui um médico a falar. Ele diz, o médico dos médicos. Porque sabe que mesmo dotado da ciência, há uma limitação no seu trabalho. Aonde só Deus vai alcançar. Mas há um posicionamento de fé interno que é necessário se ter para ter esse nível de crença. Então, nós hoje seremos imbuídos do Espírito de Deus para olharmos para um plano muito maior. As promessas que Deus tem para se cumprir, às vezes, irmãos, sinceramente falando, são pequenas no plano e no propósito de Deus. Só que nós vivemos um problema muito grande, porque estamos a olhar para o nosso umbigo e a dizer assim, 100 milhões de kwanzas, 40 milhões de kwanzas. O problema é $1 milhão. Às vezes nós estamos a pôr cifras quando Deus não tem limitações. Ele até ia fazer mais, mas como tu já começaste a pôr cifras, ele limita inclusive o raio da ação. Alguns de nós estamos a bloquear o fluir do Espírito Santo, porque não estamos a entender o nosso posicionamento nesse processo. E estamos a esquecer as orientações que nos foram dadas para cumprirmos e chegarmos ao fim. Então nós pusemos um número, uma data, uma meta qualquer que não veio de Deus. Os planos são mesmo do coração do homem, mas a resposta certa ela vem do faça planos, mas não pense que os teus planos são o fim da linha. Deus ainda pode fazer o que Ele quiser. Tem alguém comigo? Deus pode mudar os nossos planos. Deus fala e desfala, irmão. Mas Deus me disse que ia fazer. Não vou mais. Eu não vou mais amaldiçoar Nínive. Eu agora vou abençoar. Mas disseste que ias amaldiçoar. Disse, agora estou a dizer que vou abençoar. Quem é você para confrontar Deus? Que te disse que ia fazer uma coisa, mas agora está a dizer que vai fazer outra.
Deus pode mudar os seus planos a nosso respeito. Deus pode mudar os seus planos a respeito do que Ele quiser. Vamos deixar de complicar a Deus. Não, mas já tenho muitos compromissos, já estou preso nessa situação, irmão. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Às vezes nós não estamos a conseguir fazer o que Deus disse, porque estamos a achar que temos muitos compromissos. E dissemos que já assumimos muita coisa. Ou talvez o problema é muito grande, não faz diferença absolutamente nenhuma para Deus. Se for para recomeçar do zero e fazer uma outra coisa completamente nova, Deus tem poder. Agora, temos fé? Teremos, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Fica de pé.